Vendo aqui, né, principais setores, né, que os fundos imobiliários estão expostos, então a gente está falando de shopping centers, lajes corporativas, logísticos, vamos até incluir hotéis aqui também na conta, embora, né, muito menos representativo em relação aos demais, cada um deles tem uma dinâmica própria, né, para essa geração de retorno total para os investidores. Tem algum deles que te chama mais atenção em relação à realidade, né, que você identifica no Brasil, enfim, ou algum outro que te gera mais cautela? Enfim, o que você poderia compartilhar conosco? Eu não tenho grandes críticas, digamos, a um determinado segmento. Uhum. Eu só acho que o investidor tem que reconhecer que determinados investimentos têm características menos rotineiras do ponto de vista de geração de renda do que outros. Uhum. Shopping center, particularmente, e hotéis com muita razão, né, com muita intensidade. Ou seja, hotel tem seasons, não adianta. Tem alta estação, tem baixa estação. Então a renda, a média anual, que é aquelas para a qual a gente analisa, é um patamar adequado. Porém, para usar esse patamar adequado, você tem movimentos muito agressivos. Obviamente que o gestor pode disciplinar isso na distribuição da renda, que eu acho que seria razoável. Quer dizer, se eu tenho alta estação, tenho Fórmula 1, então eu tive um mês bombado, a meu ver, seria melhor não distribuir toda a renda produzida nesse mês para pegar, a Fórmula 1 é novembro, né? Para pegar janeiro, que é um mês horroroso aqui em São Paulo. Então, em vez de você pegar a renda de março e distribuir tudo, de novembro, distribuir tudo, para o investidor ficar muito feliz com aquele mês, o razoável seria distribuir uma parte dessa renda e usa ela para compensar dezembro e janeiro, que são meses ruins, para você oferecer uma renda um pouco mais harmônica. Uhum. Então, hotel tem esse problema, esse problema não vou chamar de problema, tem essa lógica, a característica do mercado, mas que você pode disciplinar sendo um gestor que entende de real estate. Sim. Se você é um fazedor de conta só e fica todo mês, quanto é que deu de renda aí? Faz roda aí, pau na máquina, divide agora. Se você entende que gerir é isso, né? Então não vai funcionar. Uhum. Agora, se você entende de real estate, você sabe que isso vai acontecer. Shopping center é a mesma coisa. Hoje, Dia dos Namorados é mais importante que Dia das Mães. E é quase tão relevante quanto o Natal. Então você tem maio, junho, dezembro em shopping center, que você tem receitas muito mais elevadas, apesar de que hoje, depois eu vou fazer um parênteses disso, você tem receitas mais elevadas, mas você pode disciplinadamente distribuir essa renda de uma forma mais harmônica para deixar o teu investidor mais confortável. Uhum. Né? Senão ele fica assim, não, esses setores são ruins porque tem muita flutuação. Né? Eu vou investir em escritório porque todo mês pago o mesmo aluguel, então eu vou investir em galpão, todo mês pago o mesmo aluguel. Então eu acho que a gente pode orientar nesse sentido e agir nesse sentido, se você é um gestor que entende de real estate. Uhum. Né? Vai lá, professor Baroni. Bom, agora eu queria falar de escritórios, eu queria entrar no FATN. Escritórios, professor, eu sempre falo que lá para trás, ele já representou mais, eu falo isso, algumas pessoas nem acreditam, mas ele foi praticamente 2/3, 70% do mercado lá atrás. E ele veio perdendo espaço, né? Fato é que outros setores, fundos de papéis, logística, renda urbana, shopping, foram tirando essa fatia, né, do escritório. Mas o senhor, através do todo o time, criou um produto que, naquele primeiro momento, talvez muitas pessoas não conseguiram enxergar muito qual era a tese, mas que hoje só se fala disso, ou seja, que é a tese do plug and play. Então, hoje o senhor tem, né, o FATN, que é um fundo imobiliário voltado para lajes corporativas, nas regiões primárias de São Paulo, principalmente. São aí, me perdoe se eu errar os números, mas são mais de 100 lajes, mais de 50 prédios, mais de 100 locatários, ou seja, vocês buscam participações pequenas, minoritárias em diversos prédios corporativos, não necessariamente AAA, que tem uma classificação que vocês julgam adequada, mas um enclave, ou seja, numa localização, numa região que vocês têm bastante segurança, e criou esse modelo plug and play, que na prática nada mais é do que fazendo uma analogia, misturando aquilo que é o contrato típico com atípico. Enquanto antigamente se locava o escritório praticamente sem recheio nenhum, e o locatário que se virava para fazer o projeto, no máximo se dava uma allowance ali, uma contribuição, vocês inverteram essa lógica. Não, peraí, eu vou entregar uma solução pronta, ou seja, o locatário já vai embarcar aqui com tudo pronto,
obviamente eu vou subir o valor do aluguel para compensar esse investimento feito e eu diminuo muito a vacância, tanto que vocês têm, às vezes, 2, 3 semanas de vacância quando esses imóveis ficam vagos. Bom, legal até aí, interessante, quero que o senhor explique. Mas, para aproveitar aqui a minha pergunta, existe algum risco adicional que o investidor deve estar atento? Ou seja, quando esse contrato vencer daqui 5, 7, 8, 10 anos, esse recheio já talvez não vai ter tanto valor assim e pode ter uma depreciação maior, ou seja, o senhor tem que ser mais cuidadoso na hora de depreciar esse imóvel. Como é que deve ser visto? Bom, primeiro, hoje muita gente já faz plug and play, não somos só nós, né? Nós construímos uma tese, que não vou dizer que tem nada de genial, é uma tese, como qualquer outra, mas construímos uma tese de CAPEX zero. Não sei porque ficou esse plug and play, era mais interessante falar CAPEX zero, né? Já que é para usar inglês. CAPEX zero é mais coerente, né? Que obviamente tem demanda. Né? Quer dizer, você dizer para o sujeito, olha, você é uma média empresa, aluga aqui 200 metros quadrados e gasta 2 milhões para decorar. Vamos chamar de 1. É muita pressão. Quer dizer, ele vai pagar 20 mil reais de aluguel por mês e vai gastar 50 aluguéis para equipar o imóvel. É muita pressão. E muitas vezes a empresa não tem essa capacidade. Então, esse produto tem essa vantagem do CAPEX zero. É uma vantagem muito grande. Na realidade, eu estou, entre aspas, financiando o CAPEX. No fundo é isso. Né? Quer dizer, eu financio o CAPEX. Né? Só que o grau de depreciação do CAPEX é muito mais acelerado do que o grau de depreciação do imóvel. Então, essa é a primeira questão. Como é que eu trato isso? Eu trato calculando o aluguel necessário para enxergar essas duas coisas. Então, essa é uma questão técnica só. É você dizer, eu vou depreciar esse CAPEX em quanto tempo, quanto que eu preciso de remuneração sobre o dinheiro que está dessa forma, e vou depreciar o imóvel numa outra curva, e quanto que eu preciso cobrar de aluguel para essa curva. Como o mercado de aluguéis, vamos voltar ao plug and play, vai. Como o mercado de aluguéis plug and play ainda não tem um patamar de comparação, eu ainda posso explorar isso de uma forma técnica. Isso pode não ser fácil no médio prazo, porque se alguns investidores que entrarem nesse negócio começarem a especular contra o mercado, no seguinte sentido, não, os aluguéis nesse prédio aqui são 180, eu vou entrar com 170 e vou ganhar mercado. Vai ganhar, mas ele vai me fazer perder e eu não vou conseguir sustentar o aluguel de 170 no investimento que eu estou fazendo. Isso é um perigo que pode acontecer no médio prazo se muita gente entrar nisso, porque vai entrar gente especulando contra e não sustentando esse raciocínio que é necessário. Necessário. Então, vamos agora do que o Baroni comenta, ou seja, como é que eu faço então para considerar essa depreciação? Eu faço duas coisas, Baroni. Primeiro, eu computo isso no aluguel e segundo, eu faço uma reserva técnica forte, um fundo de reposição de ativos, para que eu possa girar 2 vezes esse portfólio. 2 vezes só. Então eu faço contrato de 5 anos. Então eu tenho os aluguéis me protegem, os aluguéis mais a reserva técnica me protegem para 10 anos. Então em 10 anos, em tese, eu posso jogar fora todo o equipamento e fazer de novo o equipamento e ciclar mais 10 anos. Né? Só que eu não persigo isso, não persigo perseguir é interessante, eu persigo, tá certo em português, né? Tá. Eu não persigo isso. O que nós estamos percebendo é que é mais razoável você fazer uma rotação patrimonial. E nós estamos, nesse momento, por exemplo, fazendo uma pequena rotação dentro do FATN, justamente para enxergar se o resultado dessa rotação não é mais adequado do que simplesmente fazer essa defesa dos 10 anos. Nós estamos procurando ler isso nessa rotação. Então nós estamos vendendo imóveis CAPEX zero. Quer dizer, nós estamos vendendo contratos dessa forma. E não contratos que estão terminando. Nós estamos vendendo imóveis que têm contrato andando, funcionando. Né? Para perceber se a gente não consegue, com essa política, ter uma estratégia mais sólida no sentido de atender o nosso investidor. E professor, né, o FATN ele tem um nível de alavancagem bem controlado, muito pequenininho, muito pequenininho. 11% em relação ao patrimônio. A gente só fez essa alavancagem por causa da pandemia. Nós começamos em fevereiro da pandemia, esse fundo. E aí a pandemia entrou.
E aí não podia ficar parado pequenininho. Ele era um fundo de 50 milhões. Não podia ficar parado pequenininho. Porque aí a taxa de inflação pesa muito, aí começa a ser tudo ruim. Né? A tese não venceria. Então a gente tomou 2 dívidas dentro do ciclo de pandemia para poder dar uma levantada. E aí o resto nós fizemos com capital, com imóveis, etc. Então nós temos uma alavancagem muito pequenininha que foi tomada na pandemia. Eu não sou muito a favor da alavancagem. Então, queria explorar esse ponto, né? Os investidores, de modo geral, eles olham com muito ceticismo em relação à alavancagem, com muita razão. Né? A gente teve muitos casos de fracasso utilizando esse mecanismo, mas é um mecanismo potencializador, né? Ele potencializa para o mal, se mal calibrado, ou mal feito, desenhado, mas também potencializa o retorno positivamente se bem feito. Como que você enxerga, então? Eu não sou muito a favor da alavancagem. Eu acho que, não porque eu não queira tomar dívida, né? Mas porque eu acho que a tradição do negócio de investimento imobiliário é uma tradição de renda contra aluguel e valorização patrimonial. Essa é a lógica desse tipo de investimento das pessoas, em geral, né? Por que tem vilas na Moca? Porque os italianos e portugueses pegavam o dinheiro deles e transformavam em imóvel. E faziam vilas. Não tem nada a ver com arquitetura, tem que ver com concentrar o investimento. Né? Então esse é o negócio de raiz. O negócio da alavancagem é um negócio de inteligência emocional, ou seja, se eu alavancar, eu consigo fazer mais do ponto de vista patrimônio e consigo entregar mais renda porque eu consigo fazer a renda maior do que o custo do dinheiro. Que é como é no mercado norte-americano. O mercado norte-americano é brutalmente alavancado. Os REITs são alavancados muito. Eles são capazes de financiar 95% de uma compra, com 5% de capital. Eles são capazes de fazer isso lá, e fazem. Né? Nós não temos essa coragem de fazer assim aqui. Mas eu acho que isso resulta disso, ou seja, vou tomar dívida que custa, não importa, vamos botar um número qualquer para enxergar a coisa. Né? Vou tomar dívida a 5, porque o imóvel rende 6, o spread de 1 contra muito menos o valor total pode ser extremamente relevante e, consequentemente, consigo entregar um yield relevante. Então, se você consegue fazer isso, tudo bem. Não tem nada demais. O problema é que você toma a dívida a um valor fixado no mercado que tem valores que não são fixados. Então, você enfia dentro do fundo um risco que não é da natureza de comprar imóvel para renda. Então, se você toma dinheiro hoje, por exemplo, perto dos 15, você vai tomar dinheiro com um custo maior do que o valor que você consegue produzir de renda aplicando esse imóvel. Então você vai perder. Você vai perder. Se você tomasse lá atrás, a 2, nós tomamos, por exemplo, a alavancagem do Fatiene, um dos CRIs, se não me engano, é 6,75, se não me engano, e outro é 6,25 e outro é 7,70. Então você vê, a gente produz mais do que isso, a gente produz muito mais que 9. Então, se eu produzo muito mais que 9, é conveniente isso. Só que tem que pagar, não posso pagar com tijolo. Né? Então, quando chega na hora de amortizar, eu não posso amortizar com patrimônio. Então, eu tenho que tirar de dentro do fundo, ou faço uma realavancagem, coisa que a gente não vai fazer, ou eu tiro do crescimento do valor patrimonial uma parte para pagar a dívida, que é o que a gente está procurando fazer. Ou seja, então, quando eu rodo o patrimônio, eu gero caixa, e nessa geração de caixa eu amortizo a dívida sem estragar, digamos assim, o perfil de renda que eu estou entregando para o investidor. Então, eu acho que para fazer alavancagem é delicado, e você tem que lembrar que enquanto você está pagando a renda, é uma continha simples, né? Quer dizer, se a renda que o imóvel produz é maior do que o custo do dinheiro, ok. Só que tem que lembrar que tem que pagar o principal. Então, na hora de pagar o principal, tem que ter uma estratégia. Você não pode tirar do fluxo de renda, senão você derruba a renda lá para baixo. Né? Então, para pagar o principal, ou é capital novo, ou é rotação patrimonial. Então, se você tiver a estratégia clara nesse sentido, não tem nenhum problema. No mercado norte-americano, isso não precisa acontecer, porque o cara refinancia tudo. Isso que eu ia o comentar. Tempo inteiro. É um hábito deles ir acabou. refinanciando. Acabou. Então, lá você tem financiamento de 50 anos. Exato. Então, a amortização é irrelevante no processo. Aqui não, aqui você toma um CRI de 6 anos, de 8 anos. Então, quando começa a amortizar, é mais delicado. Né? Exato. E acho que lá também tem uma configuração que o perfil da dívida é diferente, né, daqui. Aqui, né, como o senhor comentou,
o fundo imobiliário que toma dívida CDI quando a Selic era 2, hoje está vendo um spread, né, em relação a 15%. Né? Não há aluguel, né, rentabilidade de aluguel que pague nem sonho, esse custo de dívida. Né? Por isso que o melhor é tomar sempre CRI e IPCA+. Né? Uhum. IPCA+, você consegue enxergar. Você casa passivo com ativo, em tese. Né? Apesar do que o IPCA está no valor patrimonial, não está na renda. Também. Não está no fluxo financeiro o IPCA, né? Que é um detalhe que pouca gente também enxerga. Né? Esse negócio de, eu estou fazendo moeda de hoje. Calma. Você está fazendo moeda de hoje, mas ao longo do tempo, o que corre é a moeda nominal. Não existe moeda da base na vida. Existe na análise. Tem moeda na base. Na vida, não. Na vida é moeda nominal. Tem que receber reais e pagar reais. Então, tem que dar um entendimento nominal para aquilo que vai funcionar de um jeito diferentemente do jeito que está contratado. Então precisa tomar esse cuidado também. Mas aí é conhecimento de novo. Quer dizer, entender de real estate, né? De novo. Perfeito. Educação, né? Como vocês estão dizendo o tempo inteiro. Né? Como é o foco de vida de vocês, né? Que são os que analisam e o foco de vocês é muito mais educar do que interpretar, né? É mais educar, né? Perfeito. Professor, até então, os fundos de lajes corporativas, eles se desenvolveram muito na narrativa de serem majoritários, de comprarem participações relevantes, terem o controle, até para que as tomadas de decisões nas assembleias dos respectivos condomínios fossem mais alinhadas a uma visão de longo prazo. Em outras palavras, um fundo tradicional de lajes corporativas, que tem lá 5, 10, 15 prédios, ele é majoritário porque ele diz o seguinte, olha, no longo prazo eu preciso fazer com que essas decisões sejam mais alinhadas com aquilo que eu, como gestor, penso. Vocês foram por um caminho diferente, né? Como eu falei, vocês têm participações em mais de 50 prédios e participações pequenas. 2 conjuntos aqui, 2 ali, alguns até têm mais, não vamos entrar em caso a caso, não é necessário, porque a minha pergunta vai no seguinte sentido. Vocês foram no caminho alternativo de fazer essa tese plug and play, que alguns chamam de turnkey, né? E o senhor chamou de capex zero, mas por que também vocês foram por essa linha de participações minoritárias e não necessariamente em prédios super AAA? E mais do que isso, eu queria saber se vocês têm alguma dificuldade operacional nisso, ou seja, como é que são as decisões de assembleia, como é que vocês, não é garantem, a palavra é pesada, mas como é que vocês mantêm de pé a tese, talvez sendo minoritários na grande maioria desses edifícios que o fundo tem participação? A qualidade de um edifício compreende as áreas comuns, o imóvel em si que você está comprando e a sua vizinhança imediata. Isso também é qualidade, é qualificador. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos um sistema de qualificação que a gente vende serviço no núcleo de real estate. Grande parte, uma maioria dos prédios importantes em São Paulo estão qualificados por nós. Muita gente busca o AAA e vai lá buscar isso. Então, quando nós construímos a tese de como criar um sistema de qualificação de edifício, para dar a categoria do edifício, a gente tem essas referências. Então, a primeira questão é a seguinte: nós não compramos imóveis que sejam bons em si, mas que não estejam dentro de um prédio que seja bom em si mesmo. Então, eu não preciso ter influência, por exemplo, para mexer no elevador. Se eu entrar num prédio que eu posso comprar muito barato, mas que o elevador é indecente, e eu não tenho influência para isso, eu não compro, porque o prédio não serve. Então, quem tem que servir as áreas comuns, ergo, a recepção e as circulações verticais, isso, então eu não compro. Eu não compro por ser barato, então, por consequência, e não compro vizinhanças que podem não evoluir ou involuir. Por exemplo, você pega aqui na Vila Olímpia, a gente tem muita coisa aqui na Vila Olímpia, nós estamos pertinho da Vila Olímpia, mas você pega ruas na Vila Olímpia que tem casinha sem vergonha, oficina mecânica e um prédio A. Não compro nesse prédio A, porque a vizinhança dele é ruim. Né? E para se valorizar, vai ter que ter alguém com muita coragem para comprar um monte de casinha, e aí vai comprar caro, e essa coisa não funciona assim. Uma tese de desenvolvimento. Exatamente, tem que desenvolver o bairro, e não tem que desenvolver, ou pelo menos a vizinhança imediata. Então é uma questão de como comprar, Baroni. Quer dizer, eu não posso comprar num prédio que eu esteja sujeito a que a Assembleia me atrapalhe. Então, em que coisas? Na recepção e na circulação vertical. E na garagem, eventualmente, se for o caso.
Então, é questão de saber comprar, pronto, só isso, né? Agora, nós estamos fazendo agora, você sabe que nós já conversamos sobre isso, e você já conversou com a Carolina sobre isso, nós estamos fazendo uma operação agora que nós compramos um prédio, pela primeira vez. E estamos fazendo, só que o prédio estava deteriorado. Então, o que nós estamos mexendo na recepção, já está mexida, aliás, mexemos na recepção, estamos mexendo no acesso da garagem, quer dizer, estamos fazendo aquilo que a gente acha que o prédio devia ter. Mas por quê? Nós conseguimos comprar por um preço tal que era razoável considerar esse investimento para transformá-lo num patamar de qualidade superior. Não temos nenhum problema de locação, tem fila para alugar. Fila para alugar. Então, essa é a estratégia, simples como isso. Né? Sintetizando, sem querer fazer autoelogio, porque não é o caso, saber comprar. Quer dizer, não é comprar um metro quadrado mais barato da cidade, é comprar a melhor relação aluguel-preço, a melhor possível. Isso é saber comprar, não é comprar prédio icônico. Saber comprar é comprar uma relação de aluguel com valor imobiliário e de prédio que tem a capacidade de se sustentar do ponto de vista produto durante um ciclo longo. Essa aqui é a tese, vai. Uhum.